Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo na paz de Deus? Vamos fazer uma reflexão aqui legal. Esperar que algumas pessoas entrem. Algumas pessoas estão entrando aí. E eu vou fazer uma reflexão aqui sobre a vida nunca foi um conto de fadas. Ok? A vida nunca foi um conto de fadas. E talvez o erro de muitos seja esperar finais perfeitos em caminhos reais. Não existem histórias onde tudo dá certo o tempo todo. Existem dias difíceis, perdas inesperadas, silêncios que doem e batalhas que ninguém vê. A vida ela não promete facilidade, pessoal, mas oferece significado. Quem está falando aqui é o professor Nelson. Ela não nos poupa da dor, mas nos dá a chance de crescer através dela, as situações complicadas, as situações difíceis. Nós crescemos, nós aprendemos. Até mesmo homens como Jó enfrentaram perdas profundas e Davi chorou em momentos de angústia. Isso nos mostra que viver não é sobre evitar dificuldades, é sobre atravessá-las sem perder a essência, manter o foco. Contos de fadas, eu escrevo, sou escritor, falam de ilusões. A vida, ela fala de transformações. Nos contos, os problemas acabam rapidamente, sempre há um final feliz. Na vida, eles nos moldam lentamente. E talvez esteja aí a beleza que muitos não percebem. Não é sobre viver uma história perfeita. É sobre se tornar alguém mais forte, mais consciente e mais profundo no meio delas. Porque, no fim, não são os momentos fáceis que definem as pessoas. Concordam? E não são os momentos fáceis que definem realmente quem somos, né? Estou repetindo praticamente. Mas aquilo que fazemos quando tudo parece obscuro, quando tudo parece difícil. A vida nunca foi um conto de fadas, mas pode ser uma história de superação, de propósito e fé. Porque a vida é luta, a vida é batalha. A vida não é um caminho plano. É um campo de batalhas sérias, onde enfrentamos muitas curvas. Há dias em que tudo parece muito leve, parece muito legal. Mas há outros em que cada passo exige força, exige fé, resistência. E a luta ela faz parte do processo, é um caminhar. A batalha faz parte da construção. Ninguém cresce na realidade sem enfrentar algo. Ninguém amadurece sem atravessar conflitos. Na caminhada da fé, isso também é muito claro. Davi enfrentou gigantes antes de viver promessas. Paulo enfrentou prisões, rejeições e perseguições. E Jesus Cristo enfrentou a dor, né? A dor da cruz, antes da glória. E isso nos revela um grande princípio. Toda promessa passa por um processo. E todo processo envolve luta. Mas existe algo que precisa ficar claro. Lutar não significa estar derrotado. Batalhar não significa estar perdido. Pelo contrário, significa que você está em movimento,
que você não está parado, está resistindo, está crescendo. E a luta, ela fortalece o caráter, revela quem você realmente é, separa o superficial do essencial. E muitas vezes aquilo que você chama de batalha, Deus chama de treinamento. É uma prova, é um deserto. E o deserto não é para toda a vida. Mas é uma verdade que poucos aceitam. Você está lutando à toa. Cada batalha, querido, carrega um aprendizado, carrega um fortalecimento, uma preparação para algo melhor, para algo maior. A vida é luta, mas não é uma luta vazia. É uma batalha que forma um processo que molda e um caminho que é menos difícil, e um caminho que, mesmo difícil, pode te levar a um propósito maior. Aí eu tenho um conto aqui. Entre lutas e recomeços, a vida como ela é. É um conto. Carlos nunca sonhou em ser herói. Ele só queria uma vida tranquila, trabalhar, ter paz e ver as coisas darem certo. Mas a vida não perguntou o que ele queria. Acordava cedo todos os dias, pegava ônibus lotado, e enfrentava um trabalho que mal pagava suas contas. Em casa o silêncio era pesado, não havia brigas, mas também não havia conversa. Era como viver rodeado de paredes que não respondiam. Carlos sorria para as pessoas, mas por dentro carregava um cansaço que não era só físico. Era um cansaço da alma. Teve dias que pensou em desistir de tudo, não de viver, mas de tentar. Porque tentar para ele já estava doendo demais. Uma noite, sentado sozinho à beira da cama, olhando para o nada, ele fez uma pergunta que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Até quando? Não houve resposta imediata. Não houve milagre naquele instante. Não houve mudança repentina. No dia seguinte, o despertador tocou e tudo parecia igual. E foi aí que algo começou a mudar. Não do lado de fora, mas dentro dele. Carlos percebeu que a vida não ia parar para se ajustar aos seus desejos. Ele precisava aprender a caminhar mesmo quando o chão fosse duro. Começou com pequenas decisões, levantar mesmo sem vontade. Agradecer por coisas simples, tentar de novo, mesmo com medo. Nada grandioso, nada impressionante, mas real. Os dias continuaram difíceis, as contas continuaram chegando, as pessoas continuaram sendo distantes, mas Carlos já não era o mesmo. Porque entendeu algo que mudou tudo. A vida não melhora de repente, mas a gente pode se tornar mais forte aos poucos. Com o tempo, ele começou a enxergar pequenas luzes, onde antes só via escuridão, uma conversa simples, um momento de paz, um dia que não foi tão pesado, e percebeu que talvez a vida não fosse sobre tudo resolvido, sobre ter tudo resolvido, mas sobre não parar, mesmo quando nada está resolvido. Carlos nunca virou alguém famoso, mas teve uma história perfeita, mas venceu algo muito maior. Ele venceu o dia de hoje, e depois o dia seguinte, depois outro, e assim foi construindo uma vida real, sem conto de fadas, sem sinais mágicos, mas com coragem, resistência e esperança. Moral da história: a vida não é sobre evitar lutas, é sobre continuar mesmo cansado. Porque às vezes a maior vitória não é conquistar o mundo, é não desistir de si mesmo. Que lindo, né? Que top. É muito legal, ok? Esta história
E eu queria que você levantasse a cabeça, se erguesse, compreendesse que estamos vivendo em um mundo tenebroso, em um mundo cruel, em um mundo que na realidade não é um conto de fadas. O mundo imaginário é melhor do que o real. Por que é melhor do que o real? Porque você vive de ilusão. Mas nós temos que enfrentar a realidade. Nós precisamos enfrentar o dia a dia. E Jesus disse que no mundo tereis aflições e basta cada dia o seu mal. Nós estamos neste mundo para um processo. Passamos por grandes processos. É fácil? Não, nunca foi fácil. Porém, como essa reflexão, a vida nunca foi um conto de fadas, eu estou querendo te falar que nós lutamos, nós batalhamos e nós temos, na realidade, temos, na realidade, que ser fortes, fortes cada dia, a cada instante, a cada momento. Agora, eu quero te dizer, quando nós servimos a Deus, nós encaramos as coisas de forma diferente. Mas eu vou terminar aqui falando uma crônica. A vida como ela acontece. A vida não avisa quando vai apertar. Ela simplesmente chega e muda o ritmo das coisas. Num dia tudo está sob controle. No outro, alguma notícia, um silêncio diferente dentro de casa. E pronto. Algo já não é mais como antes. E a gente aprende cedo a sorrir para fora e esconder para dentro. Cumpre compromissos, responde mensagens, trabalha, conversa, mas carrega pensamentos que ninguém escuta. Tem dias que o cansaço não é do corpo, é da mente, é da alma. E o curioso é que o mundo não para. O ônibus continua passando, o relógio continua girando, as pessoas continuam vivendo, mesmo quando por dentro parece que tudo ficou pesado demais. A vida real não tem trilha sonora bonita, não tem roteiro organizado, não tem finais perfeitamente amarrados. Ela é feita de tentativas que não dão certo, planos que mudam no meio do caminho, dias comuns que exigem força em comum. E ainda assim a gente segue, porque existe algo silencioso dentro de nós que insiste em não desistir. Talvez seja esperança, talvez seja fé, talvez seja apenas a necessidade de continuar. A verdade é que ninguém vence a vida de uma vez, a gente vai vencendo aos poucos, vencendo por etapas. Um dia superado, um dia suportado, uma decisão tomada, uma queda superada, um recomeço aceito, e assim sem perceber, vamos construindo uma história que não é perfeita, mas é verdadeira. E para fecharmos aqui, a vida real não é sobre ter tudo resolvido. É sobre continuar, mesmo quando muita coisa ainda não faz sentido. Porque no fim, não é a perfeição que sustenta a caminhada, é a coragem de seguir. E qual o caminho que você quer seguir? O que é que você precisa? Qual caminho você quer agora? Qual? Você pode pensar um pouco, meditar aí e ver que a vida ela não é um conto de fada, tá? É realmente algo grande a ser lutado, a ser transformado. Portanto, segue aí um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Professor Nelson Andrade.